Estamos mais uma vez direto do KeyCast Studio para podcast, para mais um episódio do JaeCast. Esta semana, 7º episódio. Nós vamos conversar a partir de agora, nada mais, nada menos do que as duas pessoas que tiveram a ideia e que hoje gerenciam toda essa estrutura que nós usamos a cada semana para a produção e transmissão do JaeCast. Nós vamos falar com os sócios que gerenciam hoje o KeyCast Studio para podcast, Erlan Santos e Juliane Ramos. Para vocês, desde já, o nosso muito obrigado por aceitar nosso convite para a gente poder bater um papo sobre as ideias, as vidas de vocês e também como surgiu aí essa ideia do KeyCast Studio para podcast. Erlan Santos e Juliane Ramos, sejam bem-vindos ao JaeCast. Edival, muito obrigado, satisfação enorme poder estar aqui e receber esse convite aí do JaeCast, né? Me sinto bastante lisonjeado por esse convite. E como você falou aí, somos os fundadores do KeyCast, mas temos aqui a nossa parceira amiga Juliane. Boa noite a todos. Realmente é um prazer. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por poder estar desfrutando da estrutura que montamos e também por estar proporcionando esse diálogo nosso hoje aqui com você. É uma alegria para a gente poder estar nesse mais um episódio do JaeCast e hoje conversar com vocês, porque não faz muito tempo que a gente tinha uma limitação muito grande em espaços como o KeyCast hoje, com a estrutura que se tem, mas Erlan Santos e Juliane Ramos, vocês não foram dormir e acordaram assim do dia para a noite com a ideia do KeyCast, não foi assim do nada que surgiu. Então, quero conhecer um pouco mais de vocês, porque hoje, para quem está nos assistindo, pode ver os empresários, digamos assim, porque tem esse empreendimento, mas tem outras profissões, mas antes disso, tem toda uma trajetória de vida. Primeiro, quero saber a naturalidade de vocês. São de Arapiraca? De onde são Juliane Ramos e Erlan Santos? Eu sou natural de Maceió, mas há muitos anos moro aqui em Arapiraca. Meu pai reside aqui, ele é natural de Girau do Ponciano. Girau do Ponciano. E eu segui a carreira dele, então ele é advogado, acabei também exercendo a advocacia, mas eu sempre tive uma paixão pelo marketing. Então, desde muito cedo, acho que com 10 anos de idade, eu tive meu primeiro computador, com 12 já tive meu celular, então eu tive acesso nova para as tecnologias. E eu sempre tive essa ideia de implantar um podcast no escritório jurídico que eu trabalhava. Mas quando a gente fez o levantamento assim, realmente o custo é muito alto, ainda mais para a intenção que a gente tinha, que era para um podcast só para o escritório. Acabou que a ideia foi ficando guardada, até o momento em que meu esposo pôs em prática, né, essa ideia. Então, Erlan talvez possa até explicar melhor. E Erlan, você é de onde? Eu sou de São Miguel dos Campos, sou natural de lá, de São Miguel. Eu vim para cá, para Arapiraca, no final de 2013. Fui transferido para a empresa do qual eu trabalho hoje, que é uma instituição financeira. E sempre tive essa ideia, essa vontade, na verdade, de ter o próprio podcast. Essa vontade, ela surgiu em 2016. Em 2016, onde eu conversando com um amigo, isso em Palmeira dos Índios. Rapaz, vamos montar um podcast, tal, bora, e acabou não fluindo. Até que, através de uma comunidade que participamos, que chama QGR, Quartel General do Reino, conheci Cristóvão, que é o esposo de Juliane. E nessa reunião, dentro dessa comunidade, a gente conversando um pouco e tudo, e ele despertou interesse para o podcast, e eu disse, poxa, então casou as ideias, bora montar o nosso podcast. E essa vontade de montar o podcast era de ter o próprio podcast, até para me desenvolver, para desenvolver a minha comunicação também.
Porque eu sou tímido pra caramba, meu amigo. Eu sou tímido pra caramba. Eu gosto de entrevistar. Agora, pra ser entrevistado, é meio complicado. Vamos ver quanto de verdade tem isso que você está dizendo, né? Hoje a gente vai ter essa certeza aqui. Surgiu essa ideia, aí foi a fome com a vontade de comer. E aí... Exato. Então, assim, no decorrer de montar o processo aí do podcast, a gente, poxa, e por que não trazer isso para Arapiraca? Não só para o nosso podcast em si, trazer isso para a população de Arapiraca. Ter acesso também. Ter acesso também. Até porque, o que é que vemos hoje? Muitos seguindo o podcast de fora. Pessoas que têm tamanha capacidade lá fora, mas também temos aqui em Arapiraca, temos aqui em Alagoas. Então, disse, não, a gente precisa fazer com que essas pessoas também apareçam. Então, foi quando a gente teve a ideia, vamos criar um estúdio profissional. Não apenas um estúdio amador, como de início seria. Vamos criar um estúdio profissional. Então, foi quando surgiu o Estúdio K-Cast. O Estúdio K-Cast surgiu em janeiro, onde você teve a oportunidade de conhecer. Ele era em um outro local, um local menor. Então, assim, a gente, graças a Deus, começou a ter a demanda, as pessoas começaram a nos procurar. Só que aí a gente buscou acessibilidade. A gente, no prédio anterior, não tinha tanta acessibilidade. Era segundo piso, né? Era um segundo andar, sem elevador. Então, a gente viu que se a gente prega a acessibilidade, a gente tem que fazer acontecer. Tem que se adequar a essa realidade, porque de fato tem essa necessidade. As pessoas precisam ter acesso. Embora no prédio que funcionava, muitas salas comportam de fato alguns serviços, mas para a ideia do que é o K-Cast não caberia ali. E aí vocês mudaram, hoje estamos aqui, nesse local que estamos hoje. Aí como foi que surgiu essa vontade? Vocês tinham a ideia, você falava do podcast no escritório jurídico. Isso. Erlan falava de um podcast também para desenvolver, sobretudo, a comunicação. Então, vocês foram analisar isso e viram que tinham outras pessoas também que tinham a mesma demanda, ou demandas bem parecidas, e aí a ideia do estúdio. É porque também quando surgiu a ideia de fazer o podcast, a gente procurou saber também os serviços que eram ofertados na nossa comarca. Então, quanto à tecnologia, não era o que a gente estava querendo. Inclusive, visitei estúdios, ele visitou estúdio em Recife, eu visitei estúdio em São Paulo, visitei estúdio em Maceió. Então, a estrutura de fato era outra. A qualidade que estava sendo entregue era diferente da que estava sendo ofertada aqui. Então, foi quando a gente viu. A gente precisa profissionalizar, deixar o serviço profissionalizado, se a gente quiser ofertar, para realmente trazer o diferente, para não ficar sendo só mais um estúdio. Então, é importante pensar nesse fato, porque é o que não é o que vai vender, mas é o que vai prender a audiência, a qualidade do produto que você entrega, do material que você entrega. Não adianta você ter uma super câmera e não ter um microfone de qualidade, o áudio vai ficar ruim. Não adianta você ter microfone e câmera, mas se o seu ambiente não transmitir aconchego, não transmitir o que você quer passar ali para o espectador, de fato. E os meninos, quando fundaram, tiveram muita dificuldade com relação a isso, inclusive, né? A questão de equipamento, teve que modernizar, trocar câmera, se eu não me engano. Isso, na verdade a gente teve, no início, foi bem árduo pra gente, porque no início a gente teve que aprender também. Então, tivemos inclusive alguns prejuízos altos, que perdemos equipamentos por causa de energia, compramos equipamentos errado, tivemos que desfazer, perdendo também um valor nesses equipamentos e tudo. Então, assim, a gente foi aprendendo a montar o podcast, o estúdio. A ideia foi básica, foi totalmente de vocês, e vocês mesmos começaram a construir, colocar aí em prática todas as ideias que vocês tiveram. Isso. Exato. Com a relação à iluminação, então, eu lembro que teve dificuldade também de arrumar alguém que realmente, de fato, entregasse o que a gente tem hoje. Então, equipamento precisou ser trocado, os serviços que eram prestados tiveram que ser modificados por conta de realmente encontrar a iluminação ideal para as filmagens, né?
E para quem está acompanhando a gente, quando você fala de iluminação, pode ser, mas é um detalhe tão pequeno, mas é um detalhe que faz uma diferença. Porque você só ouvir, assim, iluminação, até para uma simples fotografia, não, uma iluminação, só a luz, mas faz muita diferença no que você vai entregar para o espectador. Exato. Por exemplo, só agora pra gente, a gente tem o quê? 6, 7, 8, 9 luzes pra gente. Tem que colocar mais. Você vê, a mudança de lá pra cá, teve que colocar mais iluminação. Quando a gente veio, fez foi necessário esse upgrade, né? Pra acomodar a nova estrutura. E aí, quando foi ao ar o primeiro episódio gravado, transmitido pelo KeyCast Studio? Foi em fevereiro. Fevereiro desse ano, 2023? Sim, foi desse em fevereiro. ano. Na verdade, acho que ainda foi em janeiro. Dia 23 de janeiro. Foi dia 23 de janeiro? Dia 23 de janeiro. Pronto. Chegando perto. 23 de janeiro. Tá chegando perto. Mas foi 2023. Mas foi em 2023. E aí, quando vocês buscaram essas visitas que vocês fizeram em outros estados, inclusive, sobre estúdio de podcast, foi justamente sobre a ideia mesmo era podcast. Isso, podcast. Porque nesse estúdio vocês já pensaram num programa de bancada para debater as notícias do dia, por exemplo? Sim. Inclusive a gente está iniciando um projeto aí que vai ser agora para janeiro, onde a gente tem onde vai ser o segundo estúdio aqui, que está sendo formado aí, em janeiro vai estar pronto, como um novo programa. Esse vai ser um programa que vai ser ligado ao estúdio KeyCast, exatamente para atender essa demanda de bancada que se chama, né? Fica os entrevistados lá, todo mundo começa debatendo o mesmo assunto. Exatamente. Né? A bancada, como tem nas grandes redes. Isso, vai ser aquele bate-papo fora da mesa. Vai ser fora da mesa aqui. Inclusive, assim, a ideia inicial, de fato, foi o podcast, mas a gente, à medida que ia recebendo os convidados, foi abrindo outras possibilidades, como gravação de cursos, workshops, gravação de conteúdo para as redes sociais. E a gente, inclusive, esse mês inaugurou nossa agência, né? A gente viu a necessidade da demanda, inclusive, das pessoas que prestam serviço aqui com a gente, da necessidade de termos uma agência de marketing digital, porque ele juntou as nossas expertises. Eu brinco porque, assim, eu fiz tanto curso de marketing para aplicar em mim, que eu digo, não, a gente tem que transbordar e aplicar nas outras pessoas também. Marketing digital, quem entende é ela, né? Aí é com ela. Advogada da área civil. Isso. Mas é profissional no marketing digital também. Isso, até porque, assim, como eu atuo em área de família também, eu trouxe essa expertise do marketing para os meus clientes. Então, eu analiso as redes sociais deles, inclusive isso. Em casos de família, então, é muito comum a gente ver pai querendo pagar R$250 de pensão e esbanja uma vida de luxo. Então, até isso, nas redes sociais, a gente faz essa análise. Tá aí um programa bom para trazer aqui para o estúdio? Casos de família. Casos de família. E aqui era a Arapiraca que não falta. E também, quando você fala das redes sociais, a gente vê que é uma vida totalmente diferente, né? Quando você conhece a pessoa na realidade de cotidiano e quando vai para a vida dela das redes sociais. Isso. Exato. E na justiça a gente tem muito esses que a gente chama de canta de galo, né? Tem muito. Mas aí você, Juliane, você saiu de Maceió pequena, veio para Arapiraca, seu pai é de Giraldo Ponciano, você advoga ainda, mas eu ainda não vi conteúdo seu na internet falando de advocacia. Por quê? Na verdade, foi o seguinte, eu produzia conteúdo para o escritório, para essa área jurídica, mas quando eu tive minha primeira experiência com Deus, eu vi que eu tinha a necessidade de falar dele também. Então, só como eu conheci esse, como é que eu posso explicar? Esse amor, eu tive a necessidade de também transbordar. E hoje eu percebo que eu fico muito mais satisfeita produzindo conteúdo nesse sentido, para mim, do que o próprio conteúdo jurídico. Então, é uma satisfação também pessoal, a sua experiência com Deus
ela fez com que você despertasse isso que outras pessoas podem sentir também através de você levando essa sua experiência, o aprendizado que você tem no dia a dia sobre a palavra de Deus. Isso, basicamente isso. E só pegando um gancho no que Juliane falou em relação à palavra de Deus, esse também foi um dos propósitos do KeyCast, que foi quando a gente foi montar ele, foi para tentar trazer, espalhar a palavra dentro dele, através do estudo KeyCast. Então que eu tinha um podcast, chamava KeyCast, era somente isso, KeyCast, que era eu e Cristóvão, que é o esposo de Juliane. Mas devido a algumas situações referentes às empresas dele, a gente teve que dar uma paradinha, entendeu? Mas o propósito também era esse, trazer a palavra para dentro do estúdio e fazer com que outras pessoas viessem lançar essa palavra. Testemunhos. Entendi. Por que o nome Key? Como foi que surgiu aí? Qual é essa origem aí? Na verdade, a pronúncia até ela é Key, né? É Key, que é chave, né? Chave, KeyCast, cast é elenco, e a chave é a chave do sucesso. Então a né? gente tá pronunciando errado, não é KeyCast não. É KeyCast. KeyCast. Olha, tá vendo? A gente tá aprendendo. Tem que KeyCast. falar com quem entende. Tem que KeyCast. falar. Até na logo, você perceber, tem uma chavezinha assim. Tem uma chavezinha na... KeyCast. É. Pronto. KeyCast. Agora eu vou tentar não errar mais. KeyCast Studio para podcast. KeyCast Studio. Então essa é a ideia da chave aí para virar, ligar, movimentar. Exatamente. Uma nova virada de chave aí. A ideia é Agora, já que a gente entrou nesse assunto aqui de religião não, a gente fala da palavra de Deus, qual é a denominação de vocês? A denominação religiosa de vocês é a mesma denominação dos dois, do grupo que criou aí o KeyCast? Eu acredito que sim. Eu me considero cristão. Sem denominação religiosa nenhuma. Porque o cristão, ele acredita em Cristo. Nada mais é do que quem acredita em Cristo e segue os princípios que estão ali dentro da Bíblia. Então assim, a gente busca não seguir doutrinas de igrejas. A gente busca seguir o que está dentro da Bíblia, o que está escrito. O que está no manual da vida, que é a Bíblia. É isso? Isso, exatamente isso. A gente, inclusive, nos nossos encontros do QGR, que acontecem às sextas na minha casa, a gente não levanta nenhuma placa de bandeira, porque é basicamente o estudo bíblico que acontece. A gente seguia pela Bíblia, não por denominações, nada disso. Hoje, a gente frequenta uma igreja, mas porque realmente eu acredito que, inclusive, é bíblico, há necessidade de você ter um encaminhamento. De estar reunido ali. De estar ali. Reunido, justamente. De ter mais, esse fortalecimento. Isso. Mas nossa denominação é cristã. Essa, de fato, é o que importa, na verdade, né? Porque eu costumo pensar e falar que Deus, para o cristão, para a pessoa que acredita, né, independente de denominação religiosa, quando ele está lá no céu, que ele olha para a terra, ele não vê placas de igreja, né? Ele vê pessoas ali que precisam de sua salvação, que estão ali em busca, cada um com seus defeitos, com as suas qualidades, e olha por todos. Exato, mas assim, que fique claro também que para nós, a gente já participava de uma comunidade, que é o QGR, que é, como eu falei, o Quartel-General do Reino, que foi criado através do influência e tal e tudo. Uma ideia que ele lançou e a gente captou essa ideia dele e aplicou. E de fato deu muito certo, vem dando certo até hoje. Mas para quem não tem nenhuma religião, não participa de nenhuma comunidade, é bastante interessante que ela faça parte da comunidade, que ela procure uma igreja, para que ela consiga ali se fortalecer, aprender a palavra e conhecer de fato como é a palavra de Deus. É importante essa congregação, né? Estar Sim. ali entre pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos, né? Correto. Básicos, né? Aí a gente convida vocês aqui para falar sobre essa parte de empreendedorismo do KeyCast, né? Do KeyCast Studio. A gente acaba entrando em outros assuntos, falando agora da religiosidade de vocês, e descobrimos a comunidade que vocês faziam parte, a comunidade religiosa
QGR, Quartel-General Do Reino, mas hoje tem esses estudos um pouco que não tem ligação com nenhuma denominação religiosa. Mas o que mudou assim na vida, Juliane, quando conheceu a palavra? Qual foi a principal mudança para que hoje você dê prioridade para falar nos espaços que as redes sociais, que você tem nas redes sociais, para falar sobre o assunto religião, sobre o assunto, não sobre religião, mas sobre a palavra de Deus? A história assim, é um pouco longa, mas eu vou resumir. Eu cresci em igreja católica, né? Minha família é católica. Todos os domingos meu pai me levava à igreja desde pequenininha. Eu acho que pra gente aqui, que nasceu no Ocidente, no Brasil, difícil não ter uma formação católica, né? É difícil isso. Então, pra mim, eu sempre tive essa referência, mas eu nunca tive a orientação de ler a Bíblia, E eu sempre fui muito curiosa. E muita coisa assim, eu não achava explicação. Mas eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus Cristo. Quando eu estava aflita, a gente sempre procura, acho que só quando está aflita é que tem que procurar. Então, eu tinha esse acalento. Mas minha experiência com Jesus foi quando eu me vi num dos piores momentos de minha vida. Que foi, eu tinha me afastado do meu trabalho, eu estava com meu relacionamento amoroso praticamente, na verdade, acho que foi no dia que eu pedi o divórcio ao meu esposo. Então, assim, a gente não tinha mais sentido estar com ele por conta de tudo que estava acontecendo na nossa vida. Financeiramente também estava um caos. E minha filha, no dia que eu pedi divórcio ao meu esposo, ela parou na UTI. Então, veio tudo de uma... Assim... Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E eu não entendia o porquê daquilo. Eu disse, Senhor, por que isso? Por que ela? Me substitua, me coloque lá, me tire. E ela ficou 5 dias na UTI. E ela saiu, um dia antes dela sair da UTI, eu sentei, parei na frente da UTI, chorei muito. E foi quando eu disse, Senhor, se você quer... Eu nunca tinha tido um diálogo, nunca tinha, isso tem 4 anos. Nunca tinha tido um diálogo com Deus. Então, assim, eu cheguei e perguntei, Senhor, o que é que você quer de mim? Você quer que eu restaure meu casamento? Você quer que eu faça o quê? Eu faço qualquer coisa para eu ver minha filha fora desse hospital. Porque só quem tem um filho internado no chama sabe qual é o sacrifício. E assim, foi eu terminar essa oração em prantos, de joelhos na frente da UTI, que chega uma amiga minha, que eu não vi há muitos anos, que era médica, e entrou na UTI e disse, a Tereza tá bem. Amanhã ela tem alta. Eu disse, como? Se o médico que está de plantão disse que ela ia ficar mais 7 dias, porque o quadro dela tinha piorado. Aí foi quando eu entendi, não, me responda não. Eu já sei que foi Deus. A resposta veio muito rápido. Eu só fiz fechar meus olhos. Quando eu abri, a menina na minha frente. Você pediu, né? Eu fui bem atendida. Então, assim, e no outro dia foi meu aniversário. E ela, de fato, teve alta. Então, foi um presente assim. E daquele dia em diante eu disse, não, eu sei que meu caminho agora é com Jesus, eu vou buscar entender as minhas dúvidas que eu tinha lá atrás, que eu não buscava, porque eu dizia, eu acredito, pronto, não tem explicação, mas na verdade tem, para tudo na Bíblia tem explicação. E é uma delícia você estudar e descobrir cada palavra, cada explicação que tem. E eu sou um estudante diária, para mim, é perfeito. Então essa sua oração provou para você um dos versículos da Bíblia que diz que peça com fé e será dado. Foi. Que foi essa experiência prática, né, de vida em relação à fé e a Deus, né? É muito bacana a gente ter esse tipo de experiência e de fato é algo que talvez para quem esteja nos assistindo, diga assim, é inacreditável isso, mas só quem passa por determinadas situações é que de fato, tem até algumas canções, tem uma canção especial que diz, ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus, mas acontece. E
foi efeito dos remédios ela sair da UTI ou não, mas para você não tem quem tire do seu coração, da sua mente, que foi a resposta da sua oração, porque Isso. ela foi feita com fé, com confiança de que tinha ali, mesmo você sozinha fisicamente, mas tinha um ser supremo ouvindo ali suas palavras, e foram palavras sinceras, né? E você, Erlan, como foi assim o seu contato com Deus? Porque você ainda é um cara que ostenta uma barba, cabelo. Cabelo por enquanto, né? Cabelo por enquanto. Então, quem olha pra você não diz que você tem muita coisa a pedir a Deus, não, viu? Cabelo aqui já tá já no fininho, Vou já no fizinho, né? emprestar, vou emprestar. Até se Mas você tira da barba depois e coloca na a cabeça. Stanley Rec quiser patrocinar aí, ó, pode chegar. Eu acho que é melhor você tentar um patrocínio com a Gillette. É verdade. Mas é isso. A minha vida cristã, ela se deu início pelo fato de a minha vida não estar sendo conduzida antes, não estava sendo conduzida de uma boa maneira. Eu vinha ruim profissionalmente, eu vinha ruim no meu relacionamento, eu vinha ruim na minha vida financeira. Nada estava dando certo, meu irmão. Sabe quando é nada estava dando certo. Eu disse, peraí, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. Então eu tenho um período que eu adoeci, entrei numa pré-depressão, precisei me afastar e tudo, até que eu disse, peraí, eu não vou viver assim não. Se Deus é Deus, Ele vai me ajudar. Então eu vou me espiritualizar agora, comecei a buscar a Deus. Foi quando surgiu um curso de influência, eu entrei nesse curso, foi quando surgiu o QGR para participar dessa comunidade, foi quando fortaleceu. Porque sabe o que é interessante nesse QGR? É porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. E dentro desse QGR é o que tem hoje. São pessoas com propósitos. Todo mundo que compõe hoje o QGR são pessoas que têm propósito. São pessoas que querem aprender com Cristo, são pessoas que querem crescer. Crescer financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas de sua vida. E foi quando eu comecei de fato a seguir. Se a Bíblia está dizendo que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Se é para crer, acreditar, sem ver, vai ser dessa forma. E no começo não foi fácil, porque parecia que estava dando tudo errado, mais ainda. É a aprovação. A aprovação. Tem que passar pela. Como cantava o cantor Lázaro, né? Passando pela prova Aprovação. e dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Só que aí foi que eu entendi. Eu disse, poxa, peraí. Eu demorei 30 anos da minha vida fazendo coisa errada e eu tô querendo colher as coisas certas agora. E o que eu fiz lá no passado? Se vai embora assim, eu disse, não, eu vou começar a plantar o que é bom agora para na frente fazer essa colheita. E de lá para cá, graças a Deus, Deus vem me honrando. Vem me honrando, vem passando por aprovações, por processo, por deserto, mas o deserto, Jesus sempre está comigo. E aí eu passo tranquilo, irmão. Passo rindo. Não, você tem companhia, não tem tristeza. Não tem A gente tristeza. sabe que, como você falou do propósito, né? Que as pessoas têm propósito lá no QGR. O propósito faz com que você enfrente essa prova, a dificuldade do dia a dia, mas sabe que o propósito disso é para deixar você mais fortalecido. A gente sabe que as dificuldades, elas moldam o nosso caráter de uma maneira forte também. Porque se for só bonança, a gente vai ficar... É verdade. Né? Relaxa, vai ficar um ser humano fraco para qualquer coisa. Ô Erlan, você fala de uma pré-depressão, aqui para que o nosso espectador também entenda o seguinte. Para que você superasse esse momento da pré-depressão. Uma depressão, agora esqueci até o nome. Mas a gente pode identificar que é uma coisa moderada, né? De leve para moderada ali. Precisou o uso de de intervenção com medicamentos, ou só o fato de você reconhecer ali algo que você não estava fazendo da maneira adequada e se voltar para Deus foi o suficiente para você superar esse momento? Então, no início, sim. No início foi preciso eu
procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, para poder me ajudar nesse período, medicamentos e tudo. Então, durante esse período de medicação, eu tava caminhando tudo certo, disse, não, poxa, eu tô bom, então eu vou voltar, minhas atividades, vou voltar normal aqui. Voltei, só que aí depois de alguns meses, retomou tudo de novo. Eu disse, poxa, foi quando eu voltei o médico, você continua? Eu disse, não, eu tava me sentindo bem. Tá bom, então, mas esse é o processo do medicamento. Medicamento. Eu disse, não, então peraí, eu não vou passar minha vida toda tomando medicamento. Comecei a ver que estava afetando a minha família também. Eu disse, poxa, tá afetando, isso está afetando não só a mim, esse quadro está afetando a minha família. Eu disse, não, Senhor, preciso de Ti aqui agora. Preciso de Ti. E foi quando eu disse, não, eu comecei a desmamar os remédios, comecei a desmamar os remédios e tudo, buscando me fortalecer sempre Deus, buscando no caminho. Destravando, tirando na verdade algumas crenças que estavam instaladas dentro da minha cabeça. Eu fui retirando crenças ruins que foram instaladas durante a minha infância, e isso foi graças a Deus foi melhorando tudo, buscando a Deus o caminho ali, e de lá para cá, Zen, meu amigo, graças a Deus não aconteceu mais nada. Porque essa mudança que o ser humano precisa e vai buscando diariamente, ela é uma construção, né? Uma construção. Uma construção. Você hoje deve ter o quê? 30 anos? 35. 35 anos, Juliano deve ter uns 29. 35 também. Também, 35 anos. Aí quando a gente fala aqui de crenças, de tabus, informações que foram colocadas, não é que foram colocadas também por maldade, mas pela construção que se teve ali, toda a criação que foi dos seus pais, dos seus avós, né? Aquela doutrina que se tinha, cada um na sua família, que teve essa formação, e existe aquelas pessoas que ficam limitadas a isso, simplesmente dizer, não é assim porque mãinha fazia assim, papai fazia desse jeito, dizia isso. Não vai em busca de novos conhecimentos e ter novas informações, até aprender o novo. E às vezes ele nem percebe que aquela atitude vem do pai e da mãe. Ele foi tão bem instalado durante a sua criação que ele nem percebe, que ele se torna natural. Hoje eu ainda tenho algumas crenças que estão instaladas, mas eu identifiquei que aquilo ali veio do meu pai, veio da minha mãe e tal, e eu venho tentando mudar isso, mas, poxa, foi construído durante um bom tempo, não é fácil. Então, assim, como você falou, a gente vai desconstruindo aos poucos, é um processo para isso. Lembrando que também a gente não pode estar terceirizando as culpas. Isso. Até porque é o seguinte, eu acredito que nossos pais, eles deram o que eles tinham na época. Exato. O que eles tinham de disponível na época. O importante é nós, como os pais, hoje, fazer o diferente. Querer fazer o diferente. Então, crenças foram implantadas? Foram. Mas você conseguindo identificar e ressignificar é importante até para que essas crenças não sejam repassadas aos nossos filhos. Isso é importante, a gente ter essa consciência. E eu, por exemplo, só tive consciência de algumas situações quando eu busquei autoajuda. Autoajuda que eu digo assim, eu nunca fiz terapia, mas para quem faz, diz que é maravilhoso. Mas eu busquei outros métodos, cursos, livros. Então, o importante é realmente você se conhecer. Você se identificando, porque se você não conhecer o que você quer, como é que o outro, o seu companheiro ou seu filho vai conseguir também estar identificando? Vai estar ali ajudando. É bem complicado quando... É você assumir o que é de sua responsabilidade, trabalhar nessa mudança, e aí, com o passar dos dias, dos anos, você vai poder mostrar para seus filhos o que é possível fazer, e que também, e eu acredito que quando a gente aprende isso, passa também para os nossos filhos, que ele, no futuro, também vá descobrindo coisas que para a gente talvez seja estranho hoje, mas quando chegar no futuro dele, mais na frente, ele vai poder identificar isso e trazer novos significados também para a sua vida, para a sua família que será constituída. A sua filha hoje tem quantos anos, Juliana? Hoje, ela está fazendo 8 anos hoje. 8 anos hoje, parabéns para ela. Você também tem filhos? Tenho 2 meninas, tenho uma de 13 e uma de 8 anos. Rapaz, só isso.
Meu E amigo. vocês não fizeram mais menino por quê? Rapaz, acho que. Tão nem novos. sei. Pode comer, né? Pode sim. Até que enfim, Rapaz. um convidado vai comer um salgado que a gente trouxe aqui para o Jaecast. Juliane, coma Oi. também, vá, coma. Coma também. Enquanto vocês comem aí, corta pra mim, Jean. Corta pra mim. Nós estamos em mais um episódio do Jaecast, direto do KeyCast Estúdio para Podcast. KeyCast Estúdio para Podcast, não KeyCast, como eu vinha pronunciando. Até conversar com os idealizadores desse projeto, dessa estrutura toda. Nosso Jaecast é uma marca, é da marca Já é Notícia. Informação em cima da hora, na velocidade dos acontecimentos, jaenoticia.com.br. Com a gente também, Sendem Produtora de Conteúdos, 3S Distribuidora e Poder das Milhas. Estamos em mais um episódio conversando com Erlan Santos e Juliane Ramos, os profissionais que, diante das suas necessidades de comunicação, o Erlan, que queria trabalhar a sua comunicação, quebrar a timidez que, segundo ele, disse que tem, eu ainda não vi isso, e Juliane, que queria fazer um podcast para advogados no escritório que ela disse que trabalhava, mas acho ainda que era dela o escritório, né? Ela que não quis confidenciar isso aqui, e acabou surgindo aí a ideia do KeyCast Studio, que foi com o esposo dela e o Erlan, e depois ela deu um escanteio no marido, disse, não, deixa que eu tomo conta ali desse negócio que eu vou usar Não, mais do que até você. Acho que é importante também dar um testemunho, né? Depois, mais um. Mais um. Fique à vontade. Depois que a gente, tanto não só eu como meu esposo também teve esse aprendizado com o que aconteceu com a nossa filha, nós estávamos no fundo do poço e graças a Deus evoluímos como pessoa e consequentemente a prosperidade também acabou acompanhando. Hoje, graças a Deus, não tenho o que reclamar. E o que acontece? Eu fui constantemente honrada pelo meu marido, de diversas formas. Uma delas que me marcou bastante foi uma viagem a Israel. Ele me deu, ano passado, ele foi sozinho, ele visitou primeiro Israel e em novembro ele me levou. E lá, assim, foi uma virada de chave, né? Pisar na Terra Santa é algo que eu recomendo a todos. Inclusive íamos agora em outubro, estávamos com a caravana pronta, mas devido à situação atual de Israel, não conseguimos embarcar. E acredito que foi um livramento, mais um livramento de Deus, né? Não conseguimos embarcar e Israel ainda está na situação que está. Era isso que eu ia tratar agora, era justamente sobre isso, que eu tinha visto um vídeo, né? Alguns vídeos, na verdade, mostrando o convite, né, da caravana que ia ter em outubro, e era essa a minha pergunta era justamente essa: como foi que vocês encararam ou receberam a notícia dessa guerra lá em Israel com Gaza ali, o Hamas, na verdade, né? E como foi que receberam essa notícia? Porque tem a preocupação, não só a questão de custos de viagem, que talvez vocês já tinham tido algum custo, né, para reservar alguma coisa lá para o grupo que já estava meio que predefinido para a viagem, para essa excursão, caravana, pronto. Mas também com a situação do país em si, né? E agora você diz, né? Fico sabendo agora que você esteve lá. Como é essa experiência lá da Terra Santa, como você disse, e como foi que receberam essa notícia da guerra lá com o Hamas? A experiência é indescritível. Acho que até hoje, em nenhuma reunião do QGR, eu consegui, de fato, escrever o que eu vivi lá. O que foi que mais marcou você ao visitar a Terra Santa? Lá, deixa eu pensar aqui. Pontua aí duas ou três situações ali que... Todos os locais que visitamos é muito mágico. Mas o batismo é o que mais, assim, sensibiliza também. Porque nós renovamos o batismo no mesmo rio que Jesus foi batizado, né?
Então, visitamos o túmulo onde arqueologicamente é comprovado que onde ele foi enterrado por 3 dias. Tem onde fica a pedra filosofal, a pedra fundamental, que é onde acredita-se, arqueologicamente também, que foi onde Abraão iria sacrificar seu filho. Então, são locais que a gente cresceu ouvindo essas histórias, tem filmes sobre essas histórias. Quando pisamos lá, a energia é fora de série. Realmente, eu não consigo descrever. É uma sensação tão tranquilizadora, é uma paz, é reconfortante, é aquela sensação de gratidão eterna, não para. Eu não consigo, todos os dias, eu não consigo deixar de ser grata. Eu já tinha esse sentimento, mas depois que eu tive a oportunidade de pisar lá, você não tem como deixar de ser grato pelo ar que você respira, pelo chão que você pisa. E devido a essas sensações e pela questão da acessibilidade da agência, porque muita gente, quando perguntava, achava que era uma fortuna. E a gente tem essa facilidade de pagamento. Então, a Terra Santa, você gasta a mesma coisa de ir para Disney. Eu disse que já fui 3 vezes para Disney. E se eu soubesse, eu já tinha ido mais vezes para Terra Santa. Então, o custo, quando você compara, realmente assim... Não, é melhor Terra Santa. Então, organizamos a caravana justamente nesse sentido. Várias pessoas nos buscaram para saber informações e a gente, como a agência que a gente viajou já era de confiança, pegamos as informações e montamos um roteiro. Porque é outra coisa que é importante deixar, inclusive, o alerta para quem viaja. Uma seguidora minha já tinha comprado uma viagem quando eu tinha anunciado. Então, mas ela pediu, Juliane, me oriente, né? Eu até disse, quem tem que orientar, na verdade, seria a agência. Mas eu já tinha ido, eu a conhecia. Eu digo, claro, eu oriento sim. Quando eu peguei o roteiro não tinha um dos 3 principais pontos que eu acredito que seja no roteiro dela. O roteiro dela era metade do preço do roteiro nosso, mas ela não ficava em hotel. Eu não sei onde ela ia ficar, falava em casa de repouso, eu não sei do que se trata. Nós ficamos em hotel de 3 a 4 estrelas, né, na caravana da gente. Ela não visitava a Pedra Fundamental, como eu já contei aqui. Ela não visitava o Banho do Mar Morto, que é uma experiência também incrível. Você não consegue afundar de fato. Você flutua, né, na água. É por isso que é Mar Morto? Não há vida, justamente. A salinidade é muito densa, né? A salinidade é muito alta, então não dá para ter vida nesse mar. E você, de fato, você flutua. Eu tenho até um vídeo, eu flutuo na água, não dá para afundar. É o único mar que você não morre afogado. Não precisa de colete, né? Não precisa de colete. E tinha outro ponto turístico também que não tava. Eu digo, mas veja aí com tua agência, porque você ia a Israel e não ia a esses pontos. O Muro das Lamentações não estava no roteiro dela. O Muro da Lamentação é o local mais sagrado para os judeus, para os cristãos, porque os vestígios do muro construído pelo Salomão, pelo rei Salomão, que escreveu Provérbios há 2000 anos atrás. Então, são essas coisas que, sim, eu tive essa responsabilidade de puxar para mim, para eu montar o roteiro. Eu já tinha ido uma vez, e mesmo o fato de eu só ter ido uma vez, eu estudei Israel, né? Então, busquei realmente os locais que são citados de fato na Bíblia, e que há uma comprovação, pelo menos algum tipo de comprovação arqueológica, para não fazer qualquer tipo de visitação. Então, eu tive essa cautela. Então, quando você me pergunta como é que foi com o cancelamento, eu acordei assustada, na verdade. Eu acho que o mundo em si, porque guerra, eu fico assim, não tem palavras para expressar o quanto de burrice é o surgimento, o desencadeamento de uma guerra, né? Que não traz benefício para ninguém. Só morte, destruição. Apesar que eles vivem constantemente em conflitos, né? Isso. Eles vivem, mas nesse patamar, a gente viajava no domingo para São Paulo para pegar o voo para Israel, na segunda. E a guerra começou no sábado.
Então, Então foi no final de semana, Isso. a guerra começou no sábado, vocês já A gente viajava sairiam de domingo. Alagoas no domingo para embarcar de fato para Israel na segunda-feira. isso, era. Então, de fato, uma palavra, o que você disse no início foi um Livramento. livramento mesmo, né? E foi bem complicado, porque assim, a gente tava com a caravana montada, né? Eu tava com a mala pronta na viagem, inclusive. Acho que todo mundo. Acho que todo mundo. Todo mundo tava, né? Então, quando acordei com a notícia, o WhatsApp já estava. E aí, a viagem. Eu digo, gente, peraí, deixa eu ver com a agência. E a agência também acabava que não tinha informações, porque era tudo muito novo para todo mundo. As informações que a gente tinha, muitas vezes, era fake news. Então, eram informações erradas, né? Então, ficava até complicado. E eu dizia, deixa os fornecedores entrar em contato para eu poder passar a informação correta. Não se atentem a qualquer informação que está vindo das redes sociais, porque tem muita coisa que é mentira. Então, eu orientava dessa forma. Mas aí a gente recebeu, inclusive a gente estava na casa do Erlan, a gente recebeu a notícia meio-dia do domingo. As companhias aéreas cancelaram os voos até quarta-feira. Então, nosso voo, como era na segunda, acabou sendo cancelado. Foi era a atitude mais sensata a se tomar para não colocar mais ninguém em risco desnecessário viajando até lá, né? Aí surgia a preocupação inversa de tirar quem estava lá. Quem estava lá. E tinha muita caravana gente lá. E uma das coisas também importante, que nessa caravana que eles estavam organizando, eles tentaram buscar o menor preço. Porque tem muitas caravanas aí que cobram valores absurdos. Então buscou aquele valor mais acessível. Entendeu? Não, é realmente para a gente não ter lucro. Exato. A nossa intenção foi, de fato, fazer com que outras pessoas tenham a experiência que a gente teve. Exato, verdade. Sabe, buscar realmente. Eu acredito que todos têm que pisar naquela terra. Então, o que a gente proporcionou? Veio com a agência, os melhores locais turísticos, as questões dos hotéis, a acomodação, porque isso também é importante. A gente passa o dia todo andando no sol, passeando, visitando. Então, tem muita gente idosa. A gente tem toda essa preocupação com seguro viagens. Inclusive, quem não quis mais viajar, porque muita gente cancelou, até porque está com medo, não acabou ainda, teve o reembolso integral, sem nenhum tipo de desconto de taxa nenhuma da viagem. Então, isso já foi uma bonificação a mais para quem desistiu de ir. Essa viagem de vocês, essa caravana, ela foi adiada, ainda sem data prevista? Ainda sem data prevista. Dependendo só da situação civil lá, a situação que se resolva na melhor diplomacia possível, para que possa todo mundo poder colocar de novo no roteiro turístico o destino Israel. Né? Você, Erlan, também teve essa experiência de ir na Terra Santa ou ia pela primeira vez? Não, ainda não. Estava me planejando para ir em 2024. Ainda. Em 2024. Agora, Juliano, você, como teve lá pessoalmente, eu tenho mais duas perguntas e aí leva fatos históricos também. Enquanto isso, eu vou comendo. É o seguinte, você falou da parte religiosa, as visitações lá em Israel. Como agora essa parte cultural, de convívio entre turistas e, digamos, os nativos lá? Porque tem muita coisa, pelo menos o que chega para mim, né? Perdoe a minha inocência, mas é o seguinte: a gente vê sempre o que são os árabes, né? De um modo geral. Usa sempre aquele negócio lá na cabeça, as mulheres sempre de rosto coberto e não pode ver com uma mochila, né? No geral é isso. Mas e a questão, o que eu já pesquisei pouca coisa sobre Dubai, por exemplo. Tem o local que o turista ele pode consumir bebida alcoólica e tem um local que mesmo sendo turista não pode consumir. Às 6 horas todo mundo para porque tem lá o momento de oração, batida de sino, algo do tipo. Como é essa parte cultural lá e essa interação com os nativos de Israel e os turistas que vão, sobretudo do Brasil? Como turista, eu não tive o que reclamar. Fui muito bem recebida. E realmente, de fato, a cultura lá é muito forte, mas eles não obrigam ninguém a nada, né? A única coisa, assim, o único ponto turístico que a gente precisou ter cautela é o Domo da Rocha, que é onde fica a pedra fundamental, que ela é controlada pelos muçulmanos. Então, o que acontece? Lá, eles têm algumas regras.
Algumas regras, por exemplo, casal não pode andar de mão dada. Não pode fazer nenhum gesto religioso, tipo cruzar as mãos, se ajoelhar para rezar, porque só eles, nesse local, só eles que podem orar, só os muçulmanos podem orar. E tem os horários para orar. Mas eles deixam, nós visitamos, entramos com o guia deu toda a orientação. Não, o que eles pedem é a questão da vestimenta, né? Ter cautela, não dá para usar qualquer coisa. A mulher, de preferência, tem que estar mais coberta. Mas não de véu, não. Eu, por exemplo, eu estava de blazer quando eu visitei, e eu estava de calça leg. Aí o guia orientou a eu enrolar meu lenço no meu quadril, que é para não marcar muito e eles não reclamarem. E de fato, assim, foi muito tranquilo. Nós visitamos em todos os locais, assim. O Muro das Lamentações, por exemplo. Homens oram separados de mulher. No muro é dividido ao meio, em mulheres, o acesso da mulher de um lado, o acesso do homem é de outro, e cada um ora e tudo bem, todo mundo ora e tá perfeito, não vi problema nenhum. Você nesses pontos que são mais vigiados, talvez não seja a palavra correta aqui para expressar, mas que tem essas preocupações, que o turista precisa ter esse cuidado maior. Você viu algum turista passar por algum tipo de, sei lá, constrangimento ou exagerar e você precisa chamar a atenção dele durante o tempo que você ficou lá? Porque tem um tempo de visitação, né, em cada local. Na verdade, não. Porque, por exemplo, o Cristóvão, meu esposo, estava com um cachecol com o nome Jerusalém. Aí eles pediram para Cristóvão tirar. Aí tem onde guardar. Então, realmente é só o acesso ao local. Guarda e depois a pessoa quiser, volta e pega. Tinha uma senhora que foi avisada que não levasse Bíblia, mas ela tinha levado. Então, ela teve que guardar a Bíblia. É como se você estivesse entrando em um voo. Você passa pelo detector de metais, verificação de bolsas. O raio-x lá, isso. Tudo. Mas assim, eu não vi nenhum caso assim que causasse medo. Então, é porque também tudo tem que deixar claro para o turista e para quem está nos assistindo que tem vontade ou está criando a vontade de visitar Israel no momento apropriado, é tudo muito bem explicado, né? Pelos guias com antecedência. E é importante outra coisa, não vão a Israel sem um guia turístico credenciado. Porque o que acontece? Muita gente não gosta de andar em caravana. Então prefere comprar avulso, hotel avulso, visitar essas de forma aleatória. Eu não recomendo Israel, não, porque assim, é uma língua que é totalmente diferente da nossa, né? Nem todo mundo lá fala inglês, então mesmo para quem entende e consegue conversar é complicado. E os guias de lá dão toda a orientação que a gente precisa. Então a gente já tem um roteiro antecipado, entrega um roteiro muito antecipado. E no dia o próprio guia já faz toda a orientação de onde ir, como ir, o que pode. Só nesse dia foi que ele falou que, de todas as visitações que a gente fez, no dia que a gente visitou a Pedra Fundamental, foi que ele alertou com relação à roupa. Os outros, nenhum tipo de alerta recebemos. Pronto. A outra pergunta é o seguinte. No meu tempo de escola, a gente estudou muito sobre as indulgências, né? Você pague tanto que seus pecados serão perdoados. Aí um contexto histórico, sim, mas que envolve de certo modo ou totalmente a questão de religião. Como é essa comercialização lá? Isso também retrata na Bíblia quando Jesus chega lá no templo, né? Que tá lá estão fazendo comércio. Eu acho que dentre os relatos bíblicos foi o momento que Jesus relata uma exaltação maior de Jesus ali durante seu ministério, que quebrou ali as bancas que estavam comercializando, né? E disse lá a frase: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é a comercialização dos artigos religiosos lá em Israel? Eu não visualizei da forma como tinha na Bíblia de Jesus. Inclusive, Lutero retratou muito isso na época. Até quem puder assistir, eu recomendo assistir. Lutero tem disponível no YouTube, de graça. É um filme muito bom. Isso. Então,
Em 1500 era muito comum isso. Suba, pague tantas moedas, suba que seu parente vai entrar no céu. Naquela época, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Hoje a gente tem. Então, não dá para enganar como antigamente, né? Lá, na verdade, não há esse tipo de comercialização. O que acontece? Lá tem feiras como aqui em Maceió. De lembranças. Lembrancinhas. Então, um mercado do artesanato. Isso, para você trazer uma lembrança, algo que seja bem peculiar daquela região e trazer como recordação, para provar para você mesmo que teve lá e trouxe aquela lembrança. Não tem no roteiro uma visita desse tipo, mas a gente, todo o roteiro, tanto o ano passado quando eu fui, como esse que a gente criou, eu disponibilizei o dia livre, porque o dia livre é o quê? Você vai para onde você quiser. Então, se você quiser ir à feira para comprar as lembranças, vai, não tem problema nenhum. Inclusive lá a gente andou de metrô no dia livre, sem o guia. A gente meio que e se falou árabe? Não precisou não, graças a Deus. Então, realmente, assim, como em qualquer outra cidade turística, a venda de artigos. Inclusive, minha sala, né? Minha sala é praticamente... Israel é a sala dela. Quando você fala que tem gente que não gosta de andar em caravana, eu me enquadro nesse grupo. Eu gosto de andar com um grupo muito pequeno. Eu e minha esposa e, no máximo, mais um casal, assim, para ir só trocando uma ideia, né? Agora, quando junta muita gente que começa... Eu não sei com guia, claro, eu nunca participei de uma caravana dessa com um roteiro montado, porque quando você vai com um roteiro montado, você já sabe, todo mundo já está avisado que a programação é aquela. Isso. Mas as poucas viagens que eu fiz com um grupo com um pouco mais de pessoas, aí ficava na decisão. Na hora do almoço, por exemplo. Não vamos almoçar aqui, não. Mas esse grupo foi família. Porque família... Por exemplo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com primos. E foi um caos, assim. Primeiro, segundo, terceiro dia, beleza. Do quarto em diante, era briga todo dia. Para decidir para onde ia. Pra onde? E caravana foi minha primeira experiência também em caravana. E foi incrível, porque foi um grupo pequeno. Esse grupo que a gente ia também era pequeno, acho que 20 pessoas, 21 pessoas. É um grupo teoricamente pequeno. E assim, as regras da agência. Então, todo mundo seguia. A gente foi bem tranquila. Eu acredito que eu poderia me adaptar numa viagem dessa, com numa caravana dessa, né? Mas, Arlan, você não foi em Israel, a gente fica aqui ouvindo só a Juliana falar aqui das experiências, ela agora vai comer e a gente vai conversar aqui, porque essas experiências dela vai motivando a gente e criando na mente esse cenário, né, de como é visitar. Você acha que fazendo uma visitação dessa, o que vai prender mais você? Porque eu, particularmente, cada um tem suas convicções, e quando a Juliana falava do batismo lá no Rio Jordão, que foi o mesmo rio que Jesus se batizou, né? Eu pensei comigo, mas ela sabe que a água não é a mesma, né? Porque o rio, a água não para, corrente, né? É corrente, né? Mas depois, isso foi, claro, a gente fica aqui para ir quebrando o clima também, porque a gente está falando, é uma coisa séria, né? De fato, e é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas a sensação que fica de você poder estar no mesmo local, né? Que fatos importantes para a criação da humanidade ou para a perpetuação dessa humanidade aconteceram, que foi lá na Terra Santa, né? A gente não sabe, você disse ali que sobre o Muro das Lamentações, que foi construído por Salomão. Não sei se arqueologicamente está comprovado que foi, né? Essa parte está. Né? Também lá a pedra fundamental, onde supostamente seria o sacrifício lá de Isaac por Abraão, né? Mas isso traz emoção e você começa a imaginar como será a sua visita lá em Israel. O que é que vai mexer com você? O que é que pode mexer mais com você nessa sua visita próxima? Na verdade, já estava me sentindo lá aqui, só de ver aqui. Não sei se você percebeu, mas eu estava parado aqui só olhando, só observando, imaginando. Enquanto você responde, eu vou comer também. como seria lá. Uma das minhas grandes vontades, de fato, é visitar Israel e poder, não sei se eu posso dizer, renovar
batismo, não sei nem se existe isso. Entendeu? Eu coloquei renovar batismo no TikTok e falaram que não existia não, mas eu acredito na renovação. É porque você tá repetindo Mas algo que você já fez, né? É o entendeu? símbolo. Acho que Isso. acho que é muito de indivíduo. Você pode, para você, é uma renovação, para outra pessoa, não, vou só repetir algo que eu já fiz. Lembrando que assim, eu fui batizada na igreja católica, né? Eu devia ter meses, então eu Não tem pecado, né? não tinha noção. E agora foi diferente, porque realmente assim, A decisão tomada é diferente, porque Justo. você tem consciência do que está fazendo, né? Sim, sim, sim. Então, uma das grandes vontades seria essa, simbologicamente, poder, na verdade, descer ao Rio Jordão e conhecer o túmulo lá onde Jesus foi sepultado, depois ressuscitado, né? Mas, quem sabe em 2024 eu consiga ter essa experiência aí. Se vai que Juliane aí com Cristóvão patrocina essa viagem, né? Vai que colhe, né? É. E aí, Juliane? Se tiver precisando para essa próxima viagem aí de vocês, você vai patrocinar para o Erlan, precisar de um carregador de malas, viu? filmmaker, mas é a vaga do Jean já, filmmaker, viu, meu filho? Eu aprendo. Mas eu não. não precisa não do, sei lá, alguém para carregar os cabos da câmera ou a mala. Eu tô por aqui, viu? O importante é viajar. O importante é viajar. E tá na Terra Santa, né? É. A experiência, ela, de fato, para onde você vai, eu acho que viaja como um todo, a gente fugindo um pouco aqui de Israel, mas qualquer canto que você se propõe a viajar, seja distante ou algum lugar mais próximo, mas isso lhe traz experiências que eu sempre digo o seguinte: você não lucra nada financeiramente de viagem, você só vai gastar em viagem. Mas quando você volta, quando você recorda aquilo ali, é a história que você tem para contar, e você no futuro vai estar sentado em uma cadeira de balanço, se ainda existir, contando para os seus netos, olhando algumas fotos antigas, talvez não manchadas, porque hoje tem a tecnologia, mas eu já estive aqui, eu fiz isso, era assim, era assado. Enfim, isso São memórias, né, criadas. E isso é o que vale muito, dependendo para onde você vai. Se hoje você pode ir para Israel, custear uma viagem, se fala Israel, mas qualquer parte do mundo, ter sua experiência, seja ela religiosa ou comercial, que alguém pode querer conhecer, ter contato com o seu mundo profissional. Então, independente de onde você pensa em viajar, para onde você pensa em viajar, mas que tenha essa certeza de que vai ser gratificante, né? Sim, com certeza. Todo tipo de viagem proporciona isso. Eu acho que o importante é justamente você se atentar às memórias que você vai construir, aproveitar de fato o local. É tanto que quando eu estive em Israel, por exemplo, eu apostava, acho que só quando acordava, porque eu ficava o tempo todo assim, só babando, ouvindo a explicação do guia dos locais, como é que funcionava, tudo. Eu realmente fui para absorver. E o guia falava português ou inglês? Ele falava português. Ainda bem. É importante. É importante. desenrolar. O guia falava Mas ele português. era brasileiro, não? Não, ele era judeu. Judeu. É. E aprendeu, falava bem. Falava, enrolava algumas coisas, mas desenrolava direitinho, dava pra entender. Dá pra entender. É. Então, e a dificuldade, o que você sentiu mais dificuldade na questão de documentação para a viagem? Foi a primeira vez para os Estados Unidos, para a Disney, ou essa vez para Israel? Para os Estados Unidos, assim, foi correr atrás de visto, passaporte eu não tinha visto, passar por entrevista, ir para Recife, na época meu visto foi de Recife, para poder embarcar, né? Para Israel, só o passaporte. Só precisa isso. Só o passaporte, então não tem problema nenhum. Muito simples. E assim, até na imigração, toda a agência que fez tudo. A gente não fez nada, só fez entrar no aeroporto e pegar as malas e ir embora. E tem alguma coisa que brasileiro pode trazer barato lá de Israel, assim, que não tenha por aqui? Porque para os Estados Unidos tem eletrônico, vai trazer de lá. E de Israel tem alguma coisa desse tipo? Não. Não. Não tem. Não. E Só de lembrancinhas mesmo. E as comidas típicas lá? É bem apimentada, mas meu esposo passou uns 2 dias fazendo jejum de 24 horas. Eu achando Sofreu.
Eu achando que ele estava fazendo jejum Jejum. por oração. Porque ele Para não dizia, comer não, estou de pimenta. jejum, vou pro Muro das Lamentações orar em jejum. Quando, na verdade, depois descobri porque era da comida, dor de barriga. Eu não tive problema, eu gosto de comida temperada, então assim, eu não tive... No primeiro dia eu não consegui comer direito, mas dos outros, E não tem opção que não tenha muita pimenta. mas... É porque às vezes você não sabe nem o que tá comendo. É tanta salada de manhã, você acorda, salada. Eu digo, meu Deus, pra que tanto? Eu acho Olha. até interessante, como você já comentou lá no PG, é o dia do Shabat lá, né? E é bem... Isso, foi O que é, olha, o que é o dia do Shabat para um brasileiro que vai para Israel? Eu, na verdade, nem lembrava, né? Porque quando a gente tá lá, não sabe o que é segunda, terça, não tem noção do dia da semana. Eu percebi quando eu cheguei, quando a gente chegou Isso no aí eu hotel, aproveitei para ir falar. quando a gente chegou no hotel, que já era tarde, e eu vi, quando eu saí do hotel, eu tinha visto uma senhora e duas moças e uma criança na recepção do hotel. Quando a gente saiu para visitar. Quando eu voltei, elas ainda estavam lá. E o estranho é que assim, tinha copo no chão, coisa no chão, na recepção do hotel. Aí eu fiquei sem entender. Mas aí depois eu entendi. Elas justamente estavam no Shabat, que é o quê? Já assistiu The Chosen? Pra poder... Não. Aí, recomendo, tá? Pra quem tá assistindo também, recomendo assistir a série The Chosen, muito boa. E você consegue entender porque ela traz com muita claridade o que é o Shabat. É o anoitecer é quando os adventistas dedicam o sábado. Que é no pôr do sol da sexta. No pôr do sol da sexta. Até o pôr do sol do sábado. Dedica a oração, você não pode trabalhar. Então, lá eles são muito rígidos com relação a isso. Então, elas passaram um dia na recepção do hotel sem fazer nada. Nada. Para pegar o elevador, eu não sabia o que ela estava dizendo, porque eu não entendia, mas eu deduzi, porque ela estava pedindo para o rapaz que trabalhou na recepção do hotel apertar o botão do elevador para ela ir no quarto pegar alguma coisa. Então, de fato, assim, eles foram extremistas nesse ponto. Cristóvão até relatou em uma das reuniões de QGR que na primeira viagem que ele fez para Israel, em um dos hotéis que ele ficou, tinha um elevador que não tinha botão, porque ele parava em todos os andares, para os judeus não apertarem os botões. Até a máquina de café, né? Até a máquina de café era desligada. Então é um mundo que vai se adaptando também a todo tipo de crença, nesse caso, a gente pode dizer, né? Cultura. É a cultura, né? Na verdade. A palavra é essa mesmo, a cultura. Porque pra gente é um extremismo desnecessário, mas para eles é algo bem comum. Não é? Outra coisa também que eu vi pouco foram mulheres trabalhando. Assim, como é que eu posso explicar? Empregos no hotel, por exemplo. No hotel, acho que de todo o tempo que eu fiquei, apesar de que a gente fica em 3 hotéis, porque a gente dorme em cidades diferentes. Não é tudo no mesmo local, não, as visitações. Não. Israel é muito pequeno, mas é tudo muito próximo. Então, assim, o aeroporto é em Tel Aviv. A gente pousa em Tel Aviv e dorme em Tel Aviv. Depois a gente vai para Tiberíades. Então, tem os locais de visitação em Tiberíades. Então, a gente dorme em Tiberíades. Para depois ir para Jerusalém. E depois ir para Jerusalém. Mas nesses hotéis, nenhum deles eu me recordo de ter. Acho que só em um eu vi uma mulher trabalhando. E você acha que isso é por quê? Eu achei que era machismo, mas depois eu entendi melhor, porque como eles de fato seguem a Bíblia, então a mulher é mais dedicada para as atividades de casa e criação dos filhos. Então depois eu entendi que ela realmente estava cuidando do lar enquanto o homem estava provendo, né, para casa. E também tem a questão quando as mulheres estão no período menstrual, elas têm que ser afastadas também, porque são consideradas impuras. E lá eles ainda têm ainda essa regra bíblica ainda acontece. Ainda acontece. Porque lá. isso aí é de Levíticos, né? Eu acho que é Levíticos. Não me recordo. Eu acho que é Levíticos ou é Deuteronômio que fala que a mulher estava no período menstrual, ela era considerada impura, não tinha que se afastar, não podia estar perto de ninguém, não podia, enfim, não podia nada. A não ser
passar esse período. Mas, Erlan, além de Israel, tem outro lugar fora do Brasil que você tem vontade de viajar, independente de ser para um turismo religioso ou não? Cara, eu acredito que não. Eu acredito que não, a não ser o fato também de, sei lá, de conhecer os Estados Unidos, mas não essa vontade toda. Levar os estudos que para Orlando. Só Exato. isso. Só isso. E o projeto, a gente voltando, a gente conversou sobre Israel, a gente falou sobre a viagem da Juliane Ramos para Israel, que deixou todo mundo com água na boca. Fome aqui, né? Ainda mais. E com fome. Agora, coma mais um salgadinho, Juliane, coma. Tá com vergonha, esses convidados ficam com vergonha de comer. Eu fico doido pra comer e esse povo não quer comer, rapaz. Aí eu preciso de ajuda. A gente falou sobre Israel, falou sobre QGR. Aprendi a pronúncia do nome do estúdio, que não é Key, é KeyCast, não é Key. O Jean nunca me alertou sobre isso. E eu achava que tava falando tão bem e errando, tá vendo? É isso, Jean, não faça uma coisa dessa não. É KeyCast. E agora a gente vai passar a falar sobre outras coisas também. Voltando aqui para o KeyCast, existe a ideia ou o projeto de poder, sei lá, tem algum convidado para participar do podcast e não tem a disponibilidade de vir até o estúdio. Existe já os planos, o projeto de um KeyCast móvel para atender esse tipo de cliente? Sim, sim. E esse projeto é para o ano que vem também. Também. Então, o que a gente pode esperar dessa estrutura móvel do KeyCast? A mesma estrutura que você tem aqui, uma estrutura totalmente profissional, excelente, tanto de câmeras como de áudio, você terá também ela móvel. Onde você pode estar fazendo o JaeCast. Às vezes você quer fazer em algum local, até numa residência, geralmente o pessoal gosta de fazer muito na residência, na sua área de lazer aí, na sua área de lazer, ou dentro de alguma empresa, ou até dentro dos estúdios lá do Já é Notícia. Vai poder ser feito dessa forma também. Sim. E já existe uma demanda, porque se o projeto já está montado, já tem data, então vocês já receberam esse tipo de solicitação também, né? E acredito que ao receber já não cumpriram isso porque prezam pela qualidade do que vai ser entregue para cada cliente, para cada espectador. Exato. Na verdade, a gente já fez uma gravação externa a pedido de um cliente nosso, mas é onde a gente preza, né, a qualidade. Então, aqui a gente tem um ambiente adequado para a gravação. E às vezes um ambiente aberto externo a gente não consegue entregar a mesma qualidade de áudio. Porque aqui é um ambiente controlado, é mais fácil de você, né, entregar uma qualidade bem superior. Porque a gente precisa de alguns equipamentos específicos, né? Justamente. Então, assim, a gravação deu certo, o cliente ficou satisfeito de fato, queria repetir, mas aí a gente prezou pelos equipamentos também. Porque o manuseio das câmeras, o manuseio dos microfones pode até estar prejudicando, né? Porque são delicados. Por mais que sejam de qualidade, a gente tem essa preocupação do transporte também. Né? Então, uma equipe deixar uma estrutura pronta para fazer esse projeto móvel é diferente, porque você vai comprar equipamento adequado para esse transporte, né? Isso. Montar essa estrutura pronta. É bom saber que o KeyCast já tem essa ideia, já tem... Não vou perguntar a data não, que é querer demais, né? A data de lançamento disso. Mas para 2024, além 2024, da viagem de Erlan Santos para Israel, a gente vai ter também a unidade móvel. Né? Patrocinada pela Juliane Ramos e o Cristóvão Ramos. O Cristóvão, que foi com quem nasceu a ideia, junto com o Erlan aqui, do KeyCast, e a Juliane, por ser esposa, foi honrada, esposa, né? Aí... Ele me honrou. Ele me honrou porque, como eu expliquei no começo, ele está com outros projetos e não estava conseguindo dar a atenção que o estúdio precisa, ainda mais agora com o acréscimo da agência. Então, ele sabe da minha paixão pelo marketing, então ele acabou me honrando
com esse presente. E o Erlan agora tem que me aguentar. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta pro Erlan. Eu quero que você responda, se possível, sem pestanejar. É mais fácil ter como sócio diário o Cristóvão ou a Juliane? Vai colocar aí numa situação delicada, viu? Olha, Cristóvão, Rapaz, se liga aí nessa resposta, viu? Cristóvão, depois eu falo contigo, viu? Mas, Juliane, viu? É o que dá, tá vendo, Cristóvão? Você tem a ideia com o cara, trabalha, deixa tudo pronto, Deixou aí entrega, tudo pronto. entrega pra esposa. Mas tá em casa, Aí pô, tá em chega casa. e o cara, aí o sócio diz, né, é melhor tá trabalhando com ela, ter ela como sócia direta do que ter o Cristóvão. Tá em casa, tá em casa. Eu acho que eu Ele é preciso nosso conhecer. conselheiro. Eu preciso conhecer o Cristóvão, viu? Pra ver se realmente ele é cascadura assim, viu? Tem história ali, viu? Você precisa convidá-lo pra poder participar Agora aqui. separa umas 4 horas aí de gravação. Não fale não em 4 horas, que eu fui convidado para participar de um podcast lá em Campo Alegre, o Papo 360, numa quinta-feira à noite, foi no último dia 9 de novembro. Rapaz, a gente teve uma conversa realmente que foram 4 horas de conversa. Bacana. Rapaz, contando, foi tanto assunto, e quando você aí tava voltando para casa meia-noite, aí eu olhava assim, aí, eita, era para ter falado isso. Ainda faltou tempo. E aproveitando, deixando a deixa aqui, poderia até convidar ele. Ele tem um livro, viu? É escritor também. Pronto. Cicatrizes. Tá na lista já. Pra E gente quando convidar, já peça um. não vai tratar. Autografado, viu, Cristóvão? Autografado. Não vai vir conversar sobre o que quer, não. Que esse projeto só nasceu com você e Erlan. Agora esse é um projeto da Juliane e do Erlan, viu? Mas sobre o livro, e acredito que quem escreveu um já deve ter outro pronto para ser publicado, tenho certeza disso, porque tem um amigo meu que ele dizia, ele já me disse algumas vezes, que para você realmente, você só vai se sentir realmente um homem de verdade quando você plantar uma árvore, fizer pelo menos um filho e escrever um livro. Então, Cristóvão, eu acho que ele já plantou uma árvore. Se não plantou, Acho que quando plantou, você acho que vem plantou, aqui, acho que você plantou. providencie logo, aproveita uma praça dessa. Olha, agora que está aí um outro trecho da ciclovia do trabalhador aqui em Arapiraca, já fale com a secretária para você plantar uma árvore ali e documente isso em foto se você ainda não plantou, viu, Cristóvão? Porque filho você já tem, né? Tem uma menina. E tem mais 2 também. Tem mais 2 também, Isso. então filho já tem. E já tem pelo menos um livro escrito. Então vamos marcar só a data da gente conversar com o escritor Cristóvão. O nome do livro? Cicatrizes? Cicatrizes. Cicatrizes. Eu acho que esse roteiro aí, essa história, só pelo título, já me chama muita atenção. Vai levar aquelas isso é- 4 horas que você passou. isso é papo para um outro episódio do JaeCast. Mas a gente conversando aqui de horas e horas e horas, quanto tempo ou qual é o nome do... A Juliana, eles têm o podcast aqui sobre estudo bíblico. Tem um nome específico? Tem sim, Entre Palavras. Entre palavras. E esse estudo bíblico que você faz do seu podcast, são episódios semanais, diário, como é? Semanais. Eu iniciei fazendo o estudo bíblico de Provérbios, né? Acho que todo mundo, quando inicia lendo Provérbios. E, de fato, é um manual diário, né? Não é à toa que temos 31, um para cada dia. E tem há pouco tempo que eu iniciei com entrevistas também. Então, eu acabo entrevistando, trazendo o viés bíblico dos entrevistados. Qual é o provérbio que você pode citar para a gente e para o nosso espectador? Provérbios 31. Provérbios da mulher virtuosa. Eu acho ele incrível porque a gente consegue aplicar, apesar de ter sido escrito há tanto tempo. E, além de conseguir aplicar, ele não... Muita gente acha assim, que essa mulher descrita, essa mulher virtuosa descrita em Provérbios é algo inalcançável por nós. Mas, se a gente ler com cautela, vai entender, entre linhas, que muita gente acha que a mulher é para ser submissa. Mas, se você buscar o significado de submissão da Bíblia, não é você estar abaixo do homem. Submissão, previsto na Bíblia, é você estar sobre a mesma missão. Então, cada um com sua responsabilidade.
Cada um não um pegando a responsabilidade do outro, ou um assumindo toda a responsabilidade e deixando o outro, que acaba que sobrecarrega. Então, você, de fato, cada um está com sua responsabilidade. Por exemplo, tem muita mulher hoje que, vou me dedicar, não vou trabalhar, vou me dedicar à criação dos filhos e do lar. Tudo bem? Então, você é o provedor. Tem que haver esse equilíbrio. E a mulher de Provérbios, ela também descreve que ela também trabalha. Mas ela trabalha, se você observar na leitura, ela trabalha, mas ela trabalha com a carga horária menor para poder dar atenção ao marido e à família. Ela não deixa de prover também, mas ela provê de uma forma menor. A prioridade seria realmente, de fato, a do homem. Então, é isso que a gente tem que estar trazendo o contexto bíblico, trazendo para a aplicação do nosso dia a dia. O que é que eu tenho que ler a Bíblia e dizer o que é que eu posso utilizar hoje para mim? O que é que eu posso utilizar de ensinamento desse versículo, desse provérbio, desse capítulo, sabe? É isso que dá. A Bíblia é muito atemporal, ela pode ser aplicada a qualquer tempo. E é o que eu acho mais mágico isso. Eu leio, já li Provérbios várias vezes, e cada vez que eu leio, eu tenho um entendimento diferente, eu tenho uma tradução diferente. Porque tudo vai do contexto que você está lendo ali, no Justamente. momento que você está passando. Da situação que você está vivendo. Entre Palavras, é isso? Isso, Entre Palavras. Palavras. Esse é um projeto seu individual, né? Meu. Seu. Para melhorar, como diz o Erlan, melhorar a comunicação, óbvio, eu ainda poder falar de Deus. Mas sendo esse estudo bíblico, você fala só de Provérbios ou você trata de todos os livros da Bíblia, ou um estudo completo sobre Jesus em si? Meu projeto é esse. Se eu puder falar da Bíblia toda, perfeito, melhor ainda. Como eu iniciei o projeto agora há pouco, eu ainda estou em Provérbios. Ok. E você, Erlan, também, a ideia do KiCast foi para fazer um podcast. E aí, qual é o seu... Você usa esses microfones aqui para passar também suas mensagens, e qual é o nome do seu programa, do seu podcast, e qual é a frequência? KiCast Business. Negócios. Negócios. Foi iniciado recentemente também, KiCast Business, semana passada. E realmente é para trazer empreendedores para tentar aprender com a história vivida deles. Para que, através da história deles, consiga motivar outras pessoas em busca dos seus sonhos. Que essas pessoas não desistem. Que no começo é difícil, mas a linha de chegada ela está bem ali. Você, além do setor financeiro que você trabalha, ocupa a maior parte do seu dia, você pode ser tido também como um empreendedor, já que a ideia aqui do KiCast Studio, ela se mostrou viável como negócio, né? Já que vocês alugam esse espaço para outras pessoas, então não é só vocês que usam esse espaço. Qual é o melhor hoje, no cenário que a gente tem de economia no Brasil? Qual seria... Existe, na verdade, um ramo de negócio que seja mais vantajoso para a atualidade, que seja de certeza de sucesso, ou cada um, independente do que você escolha para desenvolver como negócio, vai passar por muita dificuldade? Acho que todo negócio tem seu potencial, né? Todo negócio tem seu potencial, qualquer negócio tem seu potencial, tem suas dificuldades, independente de qualquer negócio. Eu acho que não tem como chegar para você e dizer, uma loja de carro é o melhor negócio para hoje, um supermercado é o melhor negócio para hoje. Não, cada negócio, cada segmento desse, no seu devido lugar e no seu devido momento. Agora, vamos ver se a gente consegue colocar o Erlan para gaguejar, porque ele disse que tinha... vergonha como entrevistado. Para deixar mudo. Vamos lá, vamos ver. Ele é do setor financeiro e fala de negócios. Vamos saber aqui a avaliação do Erlan Santos. Pega isso aí, Jean. Sua avaliação, Erlan, sobre a economia brasileira. Está indo bem? As diretrizes do governo estão certas? Qual é a sua avaliação? Cara, a minha avaliação em relação à economia, na verdade, eu não consigo nem te dar. Eu passo a bola para os especialistas.
mesmo por ser da instituição financeira tal e tudo, mas eu acho que essa avaliação hoje ela não compete a mim. Eu acho que tem pessoas bem mais capacitadas do que eu para poder estar te passando essa avaliação. Olha, tá vendo? Você saiu bem, tá vendo? Bom. Tá certo, é assim, tô aprendendo, viu? A gente fala isso de economia, e eu sei também que a gente, falando um pouco mais sério sobre isso, sei que cada um, independente de ser especialista ou não, tem a sua visão, né? O pouco Isso. conhecimento, pode não ser especialista, mas cada um detém um pouco de conhecimento sobre todas as áreas, né? Ou pelo menos a maioria delas. E a economia é inevitável que você não se depare no seu dia a dia com essas situações que você vai julgar ali, não, dessa forma aqui, pelo menos no cenário atual, para a minha realidade, está acertado ou não está acertado, né? E de fato, eu acho que é uma coisa bem complicada hoje, porque não é, a economia deixou de ser tratada há muito tempo como um local. É algo que de fato é global, né? Que é influenciado por todo o cenário mundial. Não é nem só pelas superpotências econômicas, mas todo o cenário do globo terrestre influencia na economia de todos os países, de todas as cidades. Sim. E por isso nós estamos aqui, mais um episódio do JaeCast com Erlan Santos e Juliane Ramos. Juliane Ramos são os empreendedores, a gente pode citar assim, os idealizadores e que gerenciam o KiCast Estúdio para Podcast. Jean, tá na hora, tem como a gente fazer um 360 aqui do estúdio para mostrar para esse povo. Vamos fazer aqui um 360. Enquanto a gente faz esse 360, a Juliane e o Erlan vão falando aí o que foi, porque tá mostrando o cenário, tem aqui uma persiana bonita, tem o MDF aqui, a iluminação, o ar-condicionado, a TV, tudo isso é pensado para mostrar e dar uma cara bonita para quem está assistindo, né? E essa ideia, assim, desse cenário foi de quem? Foi Erlan? Foi Juliane? Como foi aí? Que surgiu? O que significa tudo isso? Foi da arquiteta. Da arquiteta. Quem foi a arquiteta? Foi a Elo, né? A Elo 3. Elo 3. Elo 3, que idealizou As tudo meninas isso. são maravilhosas. Elas, porque assim, a gente deu a ideia, inclusive eu acho que alguns modelos, né, de ideia, mas elas adaptaram para a situação, porque tem que ter o... Ai, como é o nome daquele? Esqueci o nome. A acústica. Elas pensaram na acústica, inclusive quando a gente mudou de prédio, eu queria 2 salas. eu quero 2 salas, quero 2 salas. Aí elas mostraram de todas as formas que não dava para ter 2 salas. Porque, por conta aqui dos equipamentos, então até o profissionalismo delas foi interessante, porque não é o que o cliente quer, é o que o negócio precisa. Isso. Então, Mas para não perder a qualidade, né? Para não perder justamente a qualidade. Mas foi bom porque a gente acabou criando um segundo ambiente aqui atrás, então vai acontecer entrevistas nesse outro ambiente, além da mesa, vai poder ter entrevista mais próximo. Estamos com um projeto de camarim, nós temos uma copa, no outro não tinha, né? Houve essa amplificação e com os toques dos meninos, né? Você vê que é um ambiente mais masculino. Só porque é preto, é? É mais neutro, né? Mas não, é um tom mais neutro, mas eu sou muito fã de preto, então pra mim tá perfeito. Tá bom, pronto. Eu acho que a gente combinou hoje aqui, né? Todo mundo Foi, era o que eu ia Foi. falar agora, tá combinado. No primeiro episódio, parece que a gente combinou com os convidados, veio todo mundo de azul. Aí agora chega aqui todo mundo de preto, até o Jean de preto. Como é que pode? Fez o 360, não foi? Todo mundo viu aqui, a estrutura é bacana. Então, olha aqui, vamos fazer aqui esse merchan para o KiCast Estúdio para Podcast. Se você já acompanha o JaeCast e tem a sua ideia aí, tá na gaveta ou já tá no papel, traz para cá, conversa com o Erlan ou com a Juliane, ou então com os dois, mostra a sua ideia. Tenho certeza que a negociação vai ser da melhor forma e você pode ter a certeza que vai estar colocando no ar um produto com equipamentos de alta qualidade. É isso. Foi isso que o Jae Notícia buscou para colocar no ar o JaeCast. Encontrou aqui no KiCast Estúdio para Podcast. Agora, para você dar um toque feminino nesse ambiente, né? Eu não sei nem se é um toque feminino, mas assim, bota uns arranjos
deixa permanente aqui uns arranjos para aparecer também, Umas umas flores, né? Vai É só uma ideia. Mas tá no projeto, Mas tá no projeto. Ah, A arquiteta ela já veio aqui novamente para poder arquitetar, ver a forma que a gente vai colocar. Quem tá aguardando aí vai ter. E como é conciliar o setor financeiro e a advocacia com essa vida de famoso, de estar produzindo conteúdo para as redes sociais? Rapaz. Eu vou dizer, não é fácil não, viu? Depois que eu comecei a produzir conteúdo, eu dou muito parabéns para influenciais digitais, porque é muito... Não é todo dia que você tá bem para gravar. Jean é testemunha. Eu acho que no segundo episódio eu não estava bem, mas eu já estava no estúdio. Ele, bora, você vai gravar. Comece que a gente vê no que dá certo. Então, com o apoio dele, consegui, né? Então, eu fico pensando, meu Deus, como consegue? Porque realmente a gente precisa de dedicação, estudar conteúdo, ver a melhor forma. Eu fiz um workshop, por exemplo, que a gente trabalha 7 formas de prender a atenção em um vídeo. Então, é ver qual a melhor forma de... São essas táticas para a gente poder aplicar no vídeo, para estar atraindo, para a pessoa poder ficar e assistir o seu conteúdo. O escritório de advocacia, eu consigo, como hoje está tudo online, eu consigo fazer de qualquer local que eu estou. Então, eu dedico um período do meu tempo para o escritório e o outro para os projetos também daqui do estúdio, e o outro para conteúdo digital, e o outro para a filha, o outro para o marido. Falta então, período, assim, não nesse dia, porque às a vezes falta pra advocacia... mim. A advocacia, o podcast, né? Os conteúdos, a produção de conteúdos, a filha, o marido. Você fica em que plano? Às vezes eu consigo me incluir 5 horas da manhã, um treininho que eu relaxo, pra mim já tá perfeito. Eita, 5 horas da manhã para treinar. Precisa ter muita disciplina. Às vezes não dá. Mas e você, o homem do setor financeiro, como é? Passar o dia todo só vendo cifras e cifras e cifras e depois ainda vir produzir conteúdo sobre negócios. Então, a minha dedicação aqui é mais pós-banco, né? Graças a Deus eu tenho o Jean aqui que consegue conduzir tranquilamente, consegue gerenciar. E tem o Juliane agora aqui que está à frente também. Então, a minha dedicação aqui ela só vem pós-banco, final de semana... E por aí. No final de semana eu tranquilo aqui, fecho a chave e pronto. Faço o que tiver de fazer. Produz conteúdo. Eu já perguntei ao Jean. A gente fala aqui no Jean. O Jean é o cara que fica operando o equipamento. É ele que produz os cortes dos podcasts. Isso. Né? E o Jean, eu perguntei para ele o outro dia aqui. Jean, você tem vida? Você fora tem estúdio. vida fora estúdio. E agora com a agência? Aí eu vi na foto do perfil dele no WhatsApp, ele abraçado com uma jovem. Eu disse, deve ser namorada, que ele não usa aliança ainda, então não é casado. Eu disse, tem tempo pra namorar, Jean, ainda? Cuidado, bicho. Não é só trabalhar, não. Você tá novo, mas tem coisa boa pra se fazer também, fora trabalho. A gente expulsa ele daqui, mas ele não sai, tu acredita? Ele não sai. Em feriado, ele disse, tem alguma coisa pra gravar hoje, não? Eu digo, misericórdia, menino. Não faça isso não, não faça isso não. Mas tá novo, 18 anos, tem que estar com muita sede. Tem muita vontade de trabalhar, daqui a pouco tá ficando careca, aí diz, como foi que eu perdi tanto cabelo assim mas do você nada? sabia que o KeyCast curou Jean? Curou? Sim. Oxe, conta essa história pra gente, antes que a gente entreviste ele aqui. KeyCast curou Jean. Eu já disse a ele tá cotado como um dos entrevistados. Só disse a ele que eu vou deixar ele escolher o tema, mas ele tá correndo. Quando eu escolher, você não reclame, viu, Jean? Ele tá correndo igual um vídeo que eu vi que alguém correu do trânsito, era dirigindo, ele gravando alguma coisa e cortou. Tava pensando em comer o que naquele vídeo, hein? Era comida, não era, Jean? Era comida, não era? A mulher que treina às 5 da manhã foi flagrada falando alguma coisa de comida que não quis depois admitir no vídeo. Era o quê? Era uma pizza? Foi uma pizza.
Eu treino pra comer. Aqui a gente entrega. Rapaz. Eu queria saber alguma particularidade do Erlan para poder contar aqui, mas não me passaram nada, já aprendeu informação, eu tentando costurar alguma coisa. Combinado, né, gente? Aí Combinado. chega aqui, a única coisa que deu para ver dele foi a preocupação dele, porque o cabelo tá caindo. Chamar a esposa dele aqui pra ver. O cabelo dele tá caindo, eu já disse a ele, não adianta, se ele quiser tapar Passa logo esses a buracos gilete. aí, ele tira da Você barba, imagina, o cara- bota em cima e pronto, O cara senão... baixinho, careca. É isso. Bonito não, eu sou rapaz. baixinho também. Pô. Você é maior do que ele. Mas pelo menos você pode usar barba. Eu não. Quando tem raspa, tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, Tem que né? tirar tudo. Porque a outra profissão não deixa, não. E barbudo. E também eu tenho uma alergia tremenda. Quando passo 2 dias sem fazer a barba, fica coçando. Fica aperreado. Aí não tem jeito, não. E resolver raspar a cabeça foi, acho que, uma das melhores coisas que eu fiz depois de ter a certeza que o cabelo ia embora antes de mim. Aí eu disse, Ainda rapaz, tem esperança. aí vieram que a gente passa por um momento. Talvez você já tenha passado por esse momento de todo mundo que chega perto de você, olha, tem um produto bom para queda de cabelo. Aí você pensa, eu vou gastar dinheiro. Você às vezes você começa a gastar. Aí às vezes o resultado não é o esperado, porque você quando usa, você pensa que não, resolveu todos os meus problemas, meu cabelo vai crescer, eu vou virar um Roberto Carlos lá dos anos 70 com o cabelão, né? Ou um Fábio Júnior. Não, aí você, decepção. Então, Parou o tratamento, começa tudo de novo, de né? novo. Aí eu olhei assim, quando foi um dia eu fui na barbearia, disse, rapaz, passa a máquina zero. Aí eu fui de moto, quando eu botei o capacete, chega deu agonia. Liberdade. Aí eu tirei o capacete, aí o vento batendo no freio, eu disse, que coisa ruim. A primeira vez foi ruim demais. E a reação quando chegou em casa? Aí olharam da assim, esposa. olhou assim, aí, que é isso, rapaz? Legal, vai, ok, deixa eu... Sobra pra pobre Deixa da mulher. isso Ô, aqui. Aí, misericórdia. quando foi depois, eu comecei a raspar a cabeça e quando foi um dia, eu disse, não, eu vou deixar grande. Aí a mulher viu, aí é melhor raspado. Se acostumou. Aí, tá bom, então eu vou ser mãe de mim mesmo, então pronto. Nós estamos mais um episódio do JaeCast, 7º episódio, conversando com Erlan Santos e Juliane Ramos, com o apoio de Já é Notícia, na velocidade dos acontecimentos, jaenoticia.com.br. Sene, produtora de conteúdos, 3S, distribuidora e Poder das Milhas. Nossa conversa está sendo agradável, foi muito bom essa troca de informação e aprendizado que tive com vocês hoje aqui. Uma satisfação imensa poder conhecê-los mais. Conversei com a Juliana uma vez e uma outra vez com vocês dois aqui, quando a gente estava saindo de um dos episódios aqui do estúdio, do KeyCast. E hoje, essa conversa mais longa com vocês. Que bom que vocês tiveram essa ideia de montar essa estrutura. Tenho certeza que a ideia inicial não foi para ter um retorno financeiro de imediato. Espero que vocês já estejam tendo esse retorno de tudo que vocês investiram nessa estrutura. Eu conto, né? tu conta. Vai dividir essa informação. Mas enfim, dá pra gente notar a satisfação de vocês em poder oferecer isso para Arapiraca, para Alagoas e tornar Arapiraca também, quem sabe, uma cidade que alguém vai visitar para conhecer um estúdio de podcast, como vocês fizeram em outras cidades, em outros estúdios, né? E é só eu aproveitando, pegando até o ensejo, tem até uma influência que já vem de Belém, né? Que já vai vir visitar o estúdio. Vai já dar vai visitar. uma consultoria na Vale Verde e já marcou conosco para poder vir aqui conhecer o estúdio. Olha, que bom. Isso é reconhecimento do trabalho e da dedicação de vocês. Encerrando, cada um fique à vontade para suas considerações finais. Erlan, Juliane, é com vocês. Vamos lá então, né? Vamos lá. Não, só queria... Não precisa se apressar também. Não viu? precisa não? Não. Devagarinho. Você está em casa, Erlan. Ah, que bom!
Não, eu só queria deixar, na verdade, aqui uma mensagem, na verdade, 5 ingredientes de uma receita para você que tem um sonho e tá pensando em desistir ou tá achando difícil, tá tendo alguma dificuldade para poder seguir ele. Que dentro dessa receita, o primeiro ingrediente dessa receita é que você ache o seu objetivo. O segundo, onde está e até onde você precisa ir. E o terceiro, tem que pensar como chegar lá. Você tem que fazer um mapa para isso poder acontecer. E o quarto, se não souber, tem que aprender. E o quinto, quando achar que conseguiu, provavelmente você precisa se esforçar mais. E lembre-se que você é uma força da natureza e ninguém pode te parar. Muito bem. Erlan Santos dando essas 5 dicas para você não desistir dos seus sonhos e como você deve fazer para chegar a essa conquista, seja ela qual for. Nossa, ele me inspirou aqui também. Primeiro, quero também agradecer o convite. Foi maravilhoso compartilhar histórias. E queria deixar um recado para os ouvintes, que é, lembre-se que sempre, seja na Bíblia ou na vida cotidiana, cada história é uma oportunidade para aprender algo novo. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Agradecer a você pela parceria e por esse momento ímpar aqui. E deixar um recado, né? Concordar com o que Erlan falou. Não desista dos seus planos. Tirem eles do papel, porque é reconfortante, né? A gente, hoje, acho que eu posso falar até pelo Erlan, ver o KeyCast com a estrutura que está hoje assim, tem hora que a gente nem acredita, né? Que uma conversa aleatória lá atrás chegou ao ponto que está hoje. Para encerrar com uma frase também, como todo mundo disse frase, eu também vou falar a minha aqui. A minha não, né? Vou aqui recitar um verso de Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Até o nosso próximo episódio.